Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos? Essa prática coloca em risco a ressurreição? A cremação tem sido uma prática cada vez mais popular ao longo das últimas décadas. De fato, pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando por serem cremadas em vez de seguirem o método tradicional de enterro. Segundo especialistas, essa tendência continuará a crescer, potencialmente alcançando até 70% da população dentro de uma década, como a escolha preferida em relação ao enterro usual. Isso nos leva à grande questão: os cristãos deveriam considerar serem cremados por suas famílias? O que os cristãos deveriam pensar sobre esse assunto delicado, já que a promessa da ressurreição na Bíblia está em jogo? Para responder a essas perguntas, este vídeo abordará 4 questões-chave. Primeiro, deixe-me um comentário se você autorizaria ou não sua própria cremação. Agora, vamos às perguntas principais. 1. O que é cremação? 2. O que a Bíblia diz sobre a cremação? 3. A cremação impedirá ou afetará a conquista da promessa do corpo ressuscitado? 4. O que devo considerar antes de decidir ser cremado ou não pela minha família? Vamos começar com a primeira pergunta. O que é cremação? Bem, a cremação é um processo pelo qual um corpo humano falecido é reduzido a cinzas. Mas como isso acontece? Preste atenção nisso. Antes da cremação, objetos metálicos como joias ou próteses são removidos do corpo e o corpo é colocado em um caixão ou recipiente especial. Em seguida, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que atinge temperaturas extremamente altas, cerca de 1.600 graus. Talvez você não saiba, mas isso não é imediato e pode levar várias horas. O corpo é submetido a calor intenso e os tecidos começam a se desintegrar e evaporar. E aqui vem a parte interessante. Apenas ossos e fragmentos ósseos permanecem. Escute cuidadosamente. São esses restos ósseos que são moídos em um pó fino, conhecido como cinzas. Mas essas não são como as cinzas de um fogo comum. Deixe-me explicar. Elas são inodoras e não contêm carbono. Finalmente, as cinzas são coletadas e colocadas em um recipiente, e o que acontece depois depende dos desejos do falecido ou de sua família: enterrá-las, espalhá-las ou guardá-las. Olhe para isso. Surpreendentemente, a Bíblia diz em Gênesis 3,19: com o suor do seu rosto, você comerá o seu alimento até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Sabia que essa declaração enfatiza nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos? A cremação, alinhada com essa ideia, representa um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo é submetido ao fogo, ele se decompõe gradualmente em cinzas, lembrando-nos de nossa humildade e fragilidade. Além disso, a cremação ganhou popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos americanos agora opta por esse método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. Assim, no ciclo da vida e da morte, a cremação se torna um eco de nossa origem e destino. Sob o ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável do que o enterro tradicional. Pesquisas mostram que enterros convencionais exigem grandes áreas de terra e utilizam produtos químicos para embalsamento, além de caixões de madeira e lápides. E talvez você não tenha parado para pensar que isso causa um impacto ambiental significativo. Se fizermos uma comparação, a cremação, embora use energia e emita carbono, ocupa menos espaço e usa menos recursos. E isso explica uma das razões para a crescente preferência por práticas mais ecológicas. Em si mesma, além do aspecto ambiental, a cremação também reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Aposto que você não sabia que algumas tradições a veem como um método de purificação e libertação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em outros textos sagrados sobre essa prática.
O que a Bíblia diz sobre a cremação? A Bíblia não aborda especificamente a prática da cremação ou incineração, deixando em aberto a interpretação de como os corpos devem ser tratados após a morte. Embora não especifique se devemos enterrar ou cremar os mortos, algumas passagens bíblicas podem fornecer algum contexto para essas práticas. O que vem a seguir pode surpreendê-lo. Sabia que na Bíblia há exemplos e símbolos que podem nos ajudar a entender como Deus vê a cremação e o enterro? É verdade. Ao longo das Escrituras, o fogo tem múltiplos significados. Em muitos casos, o fogo está associado à purificação e à presença divina, como a sarça ardente que Moisés encontrou no deserto em Êxodo 3, ou o fogo que desceu do céu no Monte Carmelo durante o confronto de Elias com os profetas de Baal, em 1 Reis 18, 36-39. No momento do sacrifício, o profeta Elias avançou e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, seja conhecido hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és o Senhor e que estás fazendo voltar para Ti os seus corações. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o solo, e também secou a água no fosso. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e clamaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Assim, o fogo não carrega necessariamente conotações negativas. É importante lembrar que a prática do enterro também tem sido um símbolo de respeito e dignidade. Sabia que Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara em Gênesis 23. E José fez os filhos de Israel prometerem levar seus ossos de volta à terra prometida em Gênesis 50, 25. Esses exemplos mostram uma forte tradição de enterro entre o povo de Deus. No entanto, esses não são mandamentos explícitos para os cristãos modernos, mas sim exemplos culturais e contextuais. Tenha em mente que, à medida que a sociedade muda, as práticas funerárias também mudam. Em muitos lugares, o espaço para enterros é limitado, e os custos associados aos enterros tradicionais podem ser exorbitantes. O que isso significa? Nesse contexto, a cremação oferece uma alternativa prática e muitas vezes mais acessível. Além disso, algo fundamental deve ser considerado acima de tudo. Na teologia cristã, a ênfase está na ressurreição e na vida eterna, e não no estado do corpo físico após a morte. Jesus disse em João 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa mensagem reforça a ideia de que nossa esperança não está na preservação do corpo físico, mas na promessa de vida eterna com Deus. A cremação impede ou afeta a conquista da promessa do corpo ressuscitado? Essa é uma das perguntas mais importantes quando falamos sobre cremação. Vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes para determinar a resposta. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre os corpos ressuscitados. Ele descreve como nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de nos ressuscitar e nos conceder um novo corpo. Paulo aborda a questão de que nossos corpos são enterrados em humilhação. O que isso significa? Significa que a morte é um lembrete de nossa fragilidade e limitações humanas. Mas a boa notícia é que eles serão ressuscitados em glória. Isso significa que nossos corpos transformados refletirão a majestade e a perfeição divinas. Ele também fala sobre a transformação da fraqueza para a força. Nossos corpos atuais são vulneráveis, sujeitos a doenças, dor e envelhecimento. No entanto, na ressurreição, seguindo o ensino de Paulo, eles serão revestidos de força e não serão mais limitados por fraquezas terrenas. Ele ainda explica que eles passarão do natural para o espiritual. Nossos corpos atuais são naturais,
adequados para esta vida na terra, mas na ressurreição eles serão espirituais. O que isso significa? Não significa que seremos fantasmas ou entidades etéreas, mas que nossos corpos estarão em harmonia com o Espírito de Deus, livres de limitações físicas e conectados à vida eterna. Agora vem uma análise surpreendente. Preste atenção. A Bíblia também enfatiza a soberania de Deus. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. A cremação não limita a capacidade de Deus de cumprir suas promessas. Vamos explorar esse tópico em mais detalhes. A Bíblia apresenta Deus como o Criador e sustentador de todo o universo. Seu poder é infinito e não é limitado por leis naturais ou circunstâncias humanas. No contexto da ressurreição, essa ideia é crucial. Deus tem o poder de restaurar e transformar, mesmo além do que podemos compreender. Em 1 Tessalonicenses 4, está a pedra angular da promessa da ressurreição. Descreve um evento futuro quando Jesus retornará. Quando isso acontecer, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e então aqueles que estiverem vivos naquele momento serão arrebatados, junto com os ressuscitados, para encontrar o Senhor no ar. Isso se refere à reunião de todos cristãos com Jesus. É importante destacar a independência do estado físico. Observe que o versículo enfatiza que os mortos em Cristo ressuscitarão, independentemente de seu estado físico anterior. Eis a principal conclusão. Preste muita atenção. Não importa se foram enterrados, cremados ou até perdidos no mar. Deus tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo. A ressurreição implica uma mudança radical para corpos incorruptíveis e gloriosos. O que devo considerar antes de decidir ser cremado ou não pela minha família? Há vários aspectos que você deve analisar para tomar uma decisão informada e estar em paz com sua fé. Primeiro, considere a doutrina e os ensinamentos de sua igreja. O que sua congregação pensa se você pertence a uma? Honestamente, algumas, como a Igreja Católica, agora permitem a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos sejam tratados com respeito, incluindo o enterro em um lugar sagrado. Outras denominações protestantes podem ter uma visão mais aberta ou mais restritiva. É importante conhecer a posição específica de sua igreja sobre a cremação. Segundo, considere o significado espiritual e teológico da cremação em termos de como ela se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Algumas interpretações bíblicas enfatizam o enterro tradicional na terra como uma maneira de simbolizar a esperança na ressurreição corporal, enquanto outras podem ver a cremação como um processo igualmente válido, desde que seja realizado com o devido respeito e dignidade. Terceiro, reflita sobre os rituais e costumes associados à morte e ao enterro em sua comunidade de fé. Fale com seu pastor ou líder espiritual sobre como essas práticas podem ser adaptadas para honrar tanto seus desejos quanto as tradições de sua fé. Quarto, avalie o impacto na família e na comunidade. Considere como sua família e amigos se sentiriam sobre a cremação. A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais, e é importante que a decisão seja respeitosa e compreensível para seus entes queridos. Discutir abertamente seus desejos pode ajudar a evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam honradas. Quinto, considere os aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e regulamentos sobre cremação em sua área. Além disso, leve em conta os aspectos práticos e financeiros. A cremação pode ser menos custosa do que o enterro tradicional, mas é essencial planejar adequadamente todos os detalhes, incluindo o manejo das cinzas. Sexto, considere respeitar a memória e o legado. Certifique-se de que o processo de cremação respeite sua memória e legado de uma maneira significativa para você e sua fé.
Isso pode incluir escolher um local apropriado para cinzas, como um columbário, um cemitério ou um lugar especial que tenha significado espiritual para você. Por fim, busque uma decisão que lhe traga paz interior. A morte é uma parte inerente da vida, e todos nós devemos enfrentá-la em algum momento. O essencial é que você escolha o que ressoa com seus valores e crenças e encontre tranquilidade nessa escolha. Embora isso tenda a ser um tema delicado, além dos versículos sobre o que a Bíblia diz sobre a cremação, de acordo com os relatos bíblicos, não há uma proibição clara estabelecida. A decisão de ser enterrado ou cremado deve ser baseada em uma reflexão cuidadosa sobre a fé pessoal, os ensinamentos da igreja, preocupações práticas e os desejos da família. O mais importante é viver com a esperança da ressurreição e a promessa da vida eterna em Cristo, mantendo a paz e a tranquilidade na decisão que você tomar. Portanto, deixe sua mente tranquila, sabendo que o Criador, cuja paz excede todo entendimento, está com você nessa jornada. Se este conteúdo trouxe clareza e conforto para você, não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares, pois juntos podemos iluminar mais mentes e fortalecer nossa compreensão. Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais reflexões que edificam nossa fé. Que Deus o abençoe. Enquanto você reflete sobre esse tema tão pessoal e significativo, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela.